Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Hoje escolhi um tema, na verdade foi uma seguidora que me mandou e pediu para eu falar sobre isso com vocês. Boa noite para quem está chegando. Se alguém puder me dar um ok em relação à imagem, se vocês estão me escutando bem. Boa noite. Então foi por isso que eu escolhi falar com vocês sobre esse tema. Uma pessoa aqui do Instagram pediu para eu falar. Débora, ela me falou, fez o seguinte questionamento, né? Tá bom. E se eu tiver uma crise de ansiedade sozinha, sem ninguém para me ajudar, o que eu posso fazer? E aí eu falei, ótimo, vou falar sobre isso mesmo. Mas e aí? Você teve uma crise de ansiedade? Existe algo que você pode fazer na hora, sem precisar depender de ninguém? Sim, existem coisas que nós podemos fazer. Vou falar nós, porque eu também já tive crise de ansiedade, também já sofri com isso. Alguém aqui tem crise de ansiedade com frequência, já passou por uma crise de ansiedade, sabe que eu não estou exagerando. Então a crise de ansiedade, eu não sei se é pior o momento que nós estamos ali, né, passando pela crise de ansiedade e que você está sofrendo com tudo aquilo, ou se é aquela sensação de, eita, será que vai voltar? Será que eu vou sentir de novo crise de ansiedade? Como que vai ser agora? Será que vai ser mais intensa ou não? E aí você fica naquela, né? Vai voltar? Não vai. É igual a enxaqueca. Teve alguém que sofre com enxaqueca? Você já viu no outro dia aquela ressaca da enxaqueca que você fala, nossa, sabe aquela sensação de que foi horrível e que pode voltar? É isso. Quem já teve uma ansiedade sabe que você fica aí sem saber se vai acontecer de novo ou não. Mas vamos pensar aqui comigo, né? Como que você percebe que você está ansioso ou ansiosa? Porque o nosso corpo, ele dá sinais de que algo está errado. Então, quando alguma pessoa fala assim, vamos, eu quero ir aí para você me ajudar, me atender, e eu quero saber a causa da ansiedade na minha vida. Mas eu posso falar para vocês uma coisa. Eu não sei se posso dizer, já bater o martelo no sentido de que não existe um único fator, mas acho que a maioria das pessoas é assim mesmo. Gente, não existe um único fator. É um acúmulo, né, de coisas. Muito difícil, acho que eu nunca vi um paciente, foi por conta disso que eu sofri ansiedade. É aquele acúmulo do dia a dia, é uma sobrecarga, nós mulheres, né, principalmente quem tem filhos, quem é casada, é muitas coisas para resolver, tem o trabalho, tem o estresse, administrar tudo, e aí fica só acumulando. E é o que eu falo para meus pacientes, né? Vamos ficar como se fosse um copinho de água. Isso vai enchendo, enchendo, até que transborda. E aí quando transborda, é assim, pode acontecer essa crise de ansiedade. Mas e aí, quando você percebe que, parece que eu estou me sentindo mais ansioso, parece que tem alguma coisa errada. O que mais aparece aqui lá no consultório? É uma falta de ar, é um aperto no peito, é uma angústia, é um nó na garganta. Quer ver o que mais que eu já vi no consultório? Taquicardia, né? O coração acelerando, parecendo que vai pular pela boca mesmo. Teve um paciente uma vez que ele falou, Débora, eu percebo que eu tô ansioso quando eu estou arrancando a unha do pé. Gente, eu falei, olha, você me desculpa, não estou menosprezando a sua dor de forma alguma, mas que agonia de pensar nisso. Já imaginou arrancar a unha do pé? Vocês já viram algo parecido com isso? Sim, eu já vi muita coisa relacionada à questão da ansiedade. Como as pessoas vão associando, o que ela sente quando ela tá passando por uma ansiedade. Eu tô sentindo já isso. Então, acho que eu vou ficar já com uma crise de ansiedade. Então, o corpo, ele vai dando sinais. E quando eu falo para vocês aqui, sempre que eu venho trazer um tema, eu sempre falo da importância de nós, né, escutarmos o que o nosso corpo está nos dizendo. E quando eu falo dizer, não é o corpo virar para você aqui na minha frente e falar, você tá sentindo isso, isso, aquilo. Mas é o que tem acontecendo de sinais. Seja uma queda de cabelo, seja uma tensão no meu ombro, seja realmente essas partes que eu estava falando para vocês, né, do aperto no peito, essa angústia. E quando eu estou sentindo, eu sinto aqui, né, essa angústia. Parece que tá faltando o mesmo ar. Então, cada pessoa, ela tem sim essa forma de se encontrar e de saber que tem algo
errado ali. E antes de falar um pouco mais sobre crise de ansiedade, para começar também, vocês já ouviram falar pânico, né? Crise de pânico. E vocês já pararam para se perguntar qual que é a diferença de uma crise de ansiedade para uma crise de pânico? É a mesma coisa? O que vocês acham? Me fala aí. Vocês acham que é a mesma coisa? É coisas diferentes? A ansiedade é pior do que o pânico é pior do que a ansiedade? O que vocês acham, né? Tem alguém aqui que já passou? A gente que passou por crise de ansiedade, o pânico é pior. Isso, então quando a gente pensa nessas crises, vamos pensar fiquei pensando como que eu poderia dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente pensa na crise de ansiedade, pensa, por exemplo, numa panela de pressão. A panela ali de pressão tá lidando, falando aquelas panelas antigas, tá? Nessas panelas aí chiques, elétricas. Lembra lá aquela panela de pressão mesmo clássica? Ela faz o quê? Vai esquentando ali a temperatura, vai aumentando a pressão ali dentro e esse chiado vai aumentando também, até que fica bem alto. Então a crise de ansiedade é isso, é aquela panela de pressão que você está passando por alguma pressão, alguma sobrecarga, tem algo ali que está em excesso. Isso vai aumentando, essa pressão vai acumulando ali, esse chiado que vão ser os sintomas do seu corpo, eles vão aumentando, até que chega um momento que ele não aguenta mais. E aí vem a crise de ansiedade. Que aí pode vir com uma tensão, as coisas que eu estava falando para vocês, né? Aperto no peito, e cada um tem uma forma de manifestar, né? Tem gente que vai mexer no cabelo quando tá mais ansioso, que é a tricotilomania. Tem pessoas que ficam arrancando, esqueci o termo que dá para isso, quando a pessoa fica cutucando a pele, algum bicho morreu, fica ali tirando casquinha. Daqui a pouco eu lembro para falar para vocês, mas existe um termo para isso também. Então, cada um vai ter a sua forma, né? E na crise de ansiedade é uma coisa ruim, quem já sentiu aqui sabe o que é, não estou menosprezando, e ela é uma coisa que pode durar mais tempo. Agora, quando nós temos, né, uma crise de pânico, quando a pessoa tem uma crise de pânico, aí, né, pensando nessa parte da panela de pressão, então a ansiedade tá ali, aquele acúmulo, aumentando chiado. E aí quando a gente pensa na crise de pânico, é quando a panela de pressão, bum, explodiu. Então é nesse momento que acontece a crise de pânico. Então é essa explosão, né, fisiológica dentro do seu corpo. É como se você estivesse correndo um risco de vida, mesmo sentado no sofá da sala da sua casa. A explosão é tão grande, é uma coisa fisiológica tão intensa, é uma briga aí dentro do corpo entre a adrenalina, que acelera o seu corpo, entre cortisol, que é esse hormônio do estresse, e aí vai aumentando. Mas a crise de pânico, para quem já passou, e quando eu falo isso, tem muitos pacientes que falam, Débora, não é só esse tempinho aí que você tá falando não, porque geralmente a crise de pânico, ela dura uns 30 minutos, mas para quem está passando, e se tiver alguém aqui que já teve uma crise de pânico, pode falar como que foi. É uma coisa que parece que você vai morrer mesmo. Parece que você não tem lugar. A crise de ansiedade você ainda consegue raciocinar, pensar. A de pânico não. É aquela sensação de morte iminente mesmo. Estou morrendo, acabou. Não tem como. Porque é muito intenso a descarga dentro do seu corpo. Então a crise é muito forte. Geralmente a crise de pânico, os pacientes, né, precisam ir para o hospital, é uma coisa mais, tem gente que tem que tomar alguma medicação, que já fica com uma SOS, então é alguma coisa, né, mais intensa. Mas as coisas que eu vou ensinar aqui hoje, se você tiver uma crise de pânico, você pode tentar, se você estiver mais consciente, pode, com certeza. Mas hoje eu estou falando principalmente para a questão na hora da crise da ansiedade. O que eu posso fazer para o meu corpo sair deste momento e conseguir ter o equilíbrio novamente. E aí, então deu para entender um pouquinho dessa diferenciação entre crise de ansiedade e a crise de pânico não é a mesma coisa. Então, quero que vocês saiam daqui hoje entendendo isso, que não é mesmo, de forma alguma, a mesma coisa. A gente precisa diferenciar e saber o que você está passando para a sua panela de pressão, você já tirá-la dessa pressão antes dela explodir, porque uma crise de pânico é uma crise de pânico e muito forte.
Mas voltando aqui, né, para a crise de ansiedade. Então você reconheceu ali, você sabe que tem algo acontecendo, mas você achou que não, tá tudo bem, eu dou conta de resolver. E eu não tô aqui para falar para vocês que é uma coisa que quem já passou por isso sabe como é ruim. Você está ansioso, você dando uma importância enorme para o que você está passando e a pessoa chegar para você e falar de forma generalizada: se acalme. Não é horrível ouvir isso quando você está passando por uma crise de ansiedade? Que você já fica, nossa, não, como que eu vou me acalmar? Se eu soubesse como fazer isso, eu já teria resolvido. Ou então, nossa, mas você está dando tanta importância para isso. Você não tem que estar dando importância. Isso é tão tranquilo. Tem pessoas ali, aí começa a contar uma história. Porque fulano passou por uma situação muito pior do que você está passando e reagiu de outra forma. Então, gente, não tem como você calcular a dor do outro. Não tem como você calcular o que o outro está dando importância ou não. Você não sabe a história de vida daquela pessoa. Você não sabe o tipo de gatilhos que pode desencadear coisas importantes na vida dele. O que isso pode trazer. Você precisa entender que cada um tem a sua forma de reagir. E tá tudo bem se pra você já tá falando, nossa, mas é tão simples o que a pessoa tá passando. Sim, é simples pra você que tá de fora. Mas não é simples. Oi, Larissa, boa noite. Não é simples pra quem está passando. Então você precisa sim entender que o outro é o outro e respeitar a dor. Então não venha falar se acalme no momento de ansiedade. Eu sei que é automático quando você vem e fala, se acalma, vai passar. Mas não é isso que a gente quer escutar naquele momento. Você quer uma solução, você quer resolver, você quer sair daquela crise de ansiedade e pronto. E agora, o que eu quero mostrar para vocês, né? Que eu trouxe algumas técnicas, algumas estratégias para vocês saírem disso. Então, quando a gente pensa na crise de ansiedade, a primeira coisa que a gente precisa trazer para o nosso corpo é mostrar para o corpo que está tudo bem. Então, apesar da gente falar que não é coisa da sua cabeça, mas mexe com as emoções, né? A gente não tá falando dessa coisa de intenção, que você pode sair disso, e é isso que as pessoas querem falar quando vocês estão passando por isso. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é que o que eu faço quando eu passo por isso, porque como eu falei, eu também sou uma pessoa, um ser humano que também precisa de ajuda de vez em quando, com certeza. E o que eu faço para eu conseguir resolver isso sozinha na hora que você está ali passando? Porque quando você está passando, a primeira resposta que você tem é: você começa a brigar com aquilo. Mas por que eu tô sentindo isso? Não tem motivos. Às vezes as pessoas falam, Débora, mas eu passei por coisas muito piores. E agora que manifestou isso no meu corpo, agora que eu tô com ansiedade? Mas, gente, pensa aqui comigo. Se você está correndo de um leão, você está passando ali, correndo de um leão, nesse momento, você acha que você realmente vai conseguir parar para ter uma crise de ansiedade? Não, você vai matar o seu leão por dia, como o povo faz aí. Agora um monte de gente postando aí montagem com o chat GPT, eu matando meu leão no dia, enfim. Você primeiro vai resolver com o seu leão para depois você sentir. Na hora que passa, que a perna vai tremer, que a respiração vai ficar ofegante, aí que você vai entender que tem alguma coisa errada no seu corpo, que tem alguma coisa acontecendo. Mas na hora que você tá ali, não. Então, o que você precisa observar naquele momento? Você precisa, não vai brigar com seu corpo. Não vai, eu sei, né, para as mães aí de plantão que fica falando, eu não posso passar mal. E se eu passar mal, como? Quem vai me ajudar? Quem vai resolver? E os meus filhos, ainda mais se ela estiver sozinha com os filhos naquele momento. Então, ela começa uma cobrança tão grande dentro dela, né? No meu caso, ai meu Deus, a agenda tá cheia, como que eu vou resolver? Eu não posso cancelar os pacientes, eu tenho que resolver aquilo. Só que quanto mais a gente entra nesse sistema de alerta, nessa briga, seu corpo, ele entende o quê? Que você está passando por um estresse e vai aumentar o quê? Mais ainda, alguém já se identificando, mais ainda a pessoa vai entender, o seu corpo vai entender que você está numa briga. Então a primeira coisa é você tentar parar de brigar com você mesma e você entender como é que você vai sair daquilo. E isso sim,
E agora na prática mesmo, mostrando para vocês, né, na hora, estou passando pela crise de ansiedade neste momento. O que você pode fazer? Em primeiro lugar, acho que todo mundo aqui sabe que é a parte da respiração. Então, muito se fala, é a respiração que vai controlar, mas e como que acontece isso no seu corpo? Qual que é a fisiologia disso por trás da respiração? Porque para mim é muito fácil as pessoas chegarem e falar, respire e pronto. Mas o que acontece? Eu pelo menos gosto de entender por que eu vou fazer isso, Por que eu tenho que fazer isso? O que isso vai mudar no meu corpo? Então, quando a gente pensa na respiração, nós temos 2 sistemas no nosso corpo. Nós temos o parasimpático, que é o que vai nos acalmar, que é esse que a gente tem que estimular na hora de uma crise de ansiedade, e o simpático, que é o que nos acelera, é o que vai fazer você lutar, fugir. Aconteceu alguma coisa ali, você vai fazer o quê? Eu vou atacar, eu vou resolver. Depois o meu parasimpático, que é o para mesmo, vai parar o seu corpo e relaxar. Então, quando está tendo uma crise de ansiedade, nós precisamos estimular esse parasimpático. E a respiração é isso. Vamos pensar aqui comigo. Quando você está correndo, ou você está muito cansado, você está ansioso, você não fica respirando, puxa, e solta. Você fica o quê? Ofegante. E aí, quando você está ofegante, você não tem, na nossa fase da respiração, nós temos a inspiração, que é quando eu vou encher o meu pulmão de ar, e a expiração, que é quando eu vou jogar esse ar para fora. Então, quando está tendo a crise de ansiedade, essa inspiração está maior e o seu corpo ele não está jogando para fora esse ar. Então, para você acalmar, você precisa fazer uma inspiração, segurar um pouquinho e na hora de soltar o ar, você precisa soltar ele mais lentamente. A gente precisa inverter isso. Ao invés de você ficar ofegante, você vai focar na parte de expiração, jogar esse ar para fora de uma forma mais lenta. Então faça, seja 4 segundos puxando, segurei mais 4 segundinhos e soltei por 6, 7 segundos aí, mais lentamente. No começo vai ser difícil, com certeza você está tendo a crise naquele momento. Então, mas quando você começa a treinar o seu corpo, e aí você vai passando os minutos ali, o seu corpo vai entendendo. O nosso cérebro nem sempre ele vai conseguir distinguir o que é real do imaginário. Então, se você mostrar para ele que você está se acalmando, ele vai entender que você está se acalmando. Então, comece a fazer isso. Quando eu falo isso de que o seu cérebro não sabe o que é real do imaginário, uma coisa boa da gente testar é, por exemplo, se você fecha seus olhos e você pensa em uma coisa ruim, automaticamente seu corpo já vai manifestar. Você vai sentir um aperto no peito, você vai sentir uma agonia, uma angústia, uma vontade de abrir os olhos e sair daquela cena. Você estava ali vivendo aquilo de novo? Não, você só estava supondo que estava ali, só que o seu corpo já sente. Agora, quando você pensa em um momento que foi bom na sua vida, automaticamente você já está sorrindo, você já está feliz, você já relaxa. Então, o seu cérebro não vai saber, opa, já passou? Não. Mas se ela está acalmando a respiração, já estou estimulando meu parasimpático, então o meu corpo já está relaxando e o seu corpo já vai relaxando. Outra técnica de respiração que eu gosto bastante, essa eu faço até para pegar no sono, eu gosto muito dela, que é uma respiração quadrada, que a gente chama. Você vai puxar 4 segundos o ar, puxei, contando, ó, 1, 2, 3, 4, puxei. Seguro o ar por 4 segundos para soltar. Eu solto por mais 4 segundos e tento segurar o meu pulmão aí sem esse ar por 4 segundos. E aí você vai repetindo. Puxa, 4, segurei 4, soltei em 4, fiquei aqui sem fazer nenhum movimento em 4 e vou fazendo essa respiração quadrada. Essa é uma técnica que funciona muito pra mim. Parece que eu relaxo, gosto muito dela, causa um relaxamento. Eu acho principalmente na hora de pegar no sono. Ela é uma que eu faço com frequência. Agora, outra técnica também que é importante para poder fazer nesse momento de crise de ansiedade é uma técnica que a gente pode chamar de aterramento. Nós vamos pensar nos nossos 5 sentidos. Então, eu preciso estimular, tô tendo essa crise de ansiedade agora. A primeira coisa que eu paro e olho é o ambiente. E aí, na hora que eu paro e olho o ambiente,
eu vou estimular esses 5 sentidos. Então, vamos pensar aqui no visual. Então, eu vou olhar. Eu tô aqui, né? Tô aqui, ali tem um espelho, tem uma cama aqui, tem uma televisão. E aí, você começa a observar coisas que tem no ambiente. Observou algumas coisas? Você vai agora para o olfato. Tem cheiro de quê aqui? Tô sentindo um cheirinho de óleo essencial. Não tô sentindo. Que cheiro é esse? Começa a procurar algum cheiro que tem nesse ambiente. Agora vamos para a audição. O que será que eu tô escutando aqui? O barulho do ar-condicionado. Tem um cachorro latindo. Tem um carro passando na rua. E aí, você já tá estimulando os outros sentidos. Você já tirou o foco dali. Você já está voltando para onde você precisa estar. Depois, o tátil, né? O que eu preciso? Eu vou pegar aqui na minha roupa. Que textura é essa da minha blusa? E a parte de baixo? O que é? Seja o meu cabelo, como é que tá? Aqui tem algum livro? Como é que é a capa desse livro? Você já começa a sentir a textura. E o último, você pode fazer aí o paladar. Então, seja tomar um chá, seja você tiver alguma balinha que seja, coloca na sua boca, porque aí você fala, que textura. E esse sabor? Tem sabor de quê? E aí, você vai focando nesses estímulos. E aí, quando você viu, o seu corpo já relaxou, porque você está trazendo uma nova consciência. Essa é fantástica também. Às vezes, se você não lembrar dos 5 que você tem que fazer, faça pelo menos contar quantas lâmpadas tem. Você vai fazendo isso, porque aí o seu corpo ele vai conseguir relaxar e acalmar. Outra técnica que eu amo demais também é a técnica de você, segura os 2 dedos e você vai colocar aqui, Fecha os seus olhos, não precisa apertar para machucar, tá, gente? Não é se tiver com lente, não faça, tirar a lente primeiro. Você vai colocar e você vai contar até 12. Conta lentamente, tira os dedos e faz de novo. Conta até 12. Nessa região, ele tem uma inervação que vai estimular o nosso parasimpático também. E essa é uma técnica que eu uso muito. Eu lembro uma vez que eu publiquei o vídeo dela aqui e depois eu encontrei com uma senhora, não sei se ela já tá com 90 anos, e aí ela foi me falar, minha filha, eu faço aquele negocinho dos dedinhos no dedo, nos olhos, e você acredita que eu pego no sono, que eu consigo relaxar? Então, pronto, é mais uma técnica para vocês fazerem. Gente, eu posso fazer todas, Débora? Todas. Não tem, eu fiz uma... Não tá passando, vai fazer na outra, porque aí o seu corpo uma hora vai dar certo. E mais uma técnica também que é muito boa para fazer, é uma técnica que você vai pegar e estimular a parte do nervo vago. E como que a gente vai estimular esse nervo vago, que é um nervo que vai também estimular o parasimpático, que eu tava falando para vocês, que vai desacelerar o seu corpo. É você ter contato com água gelada. Você vai, lava o seu rosto com água gelada, ou você pega um gelo e coloca na sua mão e vai estimulando bastante com essa temperatura fria, que isso também vai acalmar o seu corpo. Então, seja lavar um rosto, seja tomar uma água gelada, mas principalmente lavar o seu rosto com água gelada e você pegar o gelo, porque isso ajuda bastante, muito mesmo, nesse momento de estimular esse nervo para que seu corpo consiga relaxar. E aí, decoraram essas técnicas aí para fazer? Se não decorou, para quem já tá chegando aqui no final, essa live vai ficar salva aqui e também eu jogo lá no YouTube depois, para vocês não esquecerem dessas técnicas que vocês podem fazer. Já falei para vocês de técnicas, né, que vocês podem fazer aí sozinho, sem ninguém. Alguma dessas técnicas que eu mostrei para vocês precisam chamar alguém, vocês precisam ligar para o médico, vocês precisam ligar para a Débora, vocês precisam, só se vocês esquecerem. Mas fora isso, não. Vocês podem fazer aonde vocês estiverem. Quantas vezes eu já fiz essas... Uma vez, quando eu fui fazer uma live logo no começo, quando eu comecei a fazer live aqui, era um desafio muito grande. Eu tive uma crise no meio de uma live. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu ia, bebia água. Enquanto eu tava bebendo água, eu tava fazendo a técnica de respiração quadrada. Aí eu fui fazendo, até que eu acalmei.
Pronto. No outro dia eu fui perguntando para as pessoas que estavam lá que eu conhecia. Eu falei, você percebeu alguma coisa? Não, o que que foi? Então pronto, alguém percebeu? Eu chamei alguém? Eu liguei para alguém? Não. Eu fiz sozinha, aonde eu estava. Então vocês podem fazer isso a qualquer momento, qualquer hora, mas façam. Agora, é claro que eu tinha que falar para vocês, né, sobre óleos essenciais, que é outra também técnica aí, é outra aromaterapia que eu uso com certeza. Quem me conhece já fala que eu tenho até cheiro de óleo essencial, porque eu amo mesmo, gente. Acho que não tem um dia que eu passe sem usar algum óleo essencial. Os dois que eu gosto de utilizar demais quando tá tendo uma crise de ansiedade, um deles é o lavanda. E o lavanda, se você não estiver gestante, não for criança, não tiver com alguma contraindicação, ele pode ser ingerido. Quando eu falo de ingestão, vocês precisam saber de qual marca que é, se pode, se é puro, se não é, porque tem um monte de óleo essencial por aí, que tem metais pesados, coisas que vão intoxicar o seu corpo e piorar a situação. Então eu falo muito da doTERRA porque é a marca que eu gosto, que eu uso e que eu sei que é pura. Então o lavanda, além do cheirinho dele ser maravilhoso, ele também, né, pode ser ingerido. Então você pode, ou agora quando você fala de óleo essencial, não é igual as técnicas que eu vou falar para vocês de fazer, pode fazer todas, pode usar todos os óleos. O óleo essencial, você não pode ficar usando demais, porque se você usa demais, o excesso pode prejudicar. Então, quando se trata aqui do óleo essencial, escolha uma técnica que faz, uma forma de você usar que faz sentido para você. Tem pacientes que pingam no travesseiro para dormir, tem pacientes que vão pingar na água para tomar ali, tem pessoas que vão pingar no box do banheiro para na hora que o chuveiro cai ali, a água quente, fica aquele cheiro maravilhoso de lavanda em casa. Tem outras pessoas que vão só passar na mão e sentir o cheiro, passar no peito. Então você precisa ver, vai testando. Um dia você usa no banho, outro dia você usa para dormir, outro dia você vai tomar, porque aí você consegue saber o que faz mais sentido para você, como que seu corpo vai responder melhor em relação a esse óleo essencial. Ou você pode fazer um escalda-pés. Tem pessoas, eu amo, né? Você pegar uma aguinha quente, pegar, chegou do trabalho, colocou ali um olhinho de lavanda, maravilhoso, porque aí aquele vapor, além de os nossos pés, né, ter bastante essa região que vai absorver bastante o óleo essencial, a gente também pode sentir ali o cheiro, né, no vapor e já fazer esse efeito. Agora, outro óleo essencial também que eu uso bastante, só que eu acho que o meu eu deixei na clínica, eu procurei ali e não achei, é o Adaptive. Nossa, ele é um óleo que eu uso demais também. Mas o Adaptive, ele não pode ser ingerido, então ele eu passo aqui na região do peito, porque nessa região é uma região que o nosso corpo também absorve bem o óleo, e parece que ele dá aquela sensação de que tá tudo bem. Eu não sei, alguém que já usou o Adaptive também tem essa sensação de... Parece que ele tá abraçando, acalmando. É assim que eu me sinto com aquele óleo. Como eu gosto dele, não sei nem onde é que ele tá, de tanto que eu uso. Então, esses dois óleos são os que eu tenho outros que podem acalmar, que podem ajudar também numa crise de ansiedade, mas esses dois são os principais e eu acho que tem os resultados mais rápidos aí. Mas, né, trouxe para vocês técnicas, óleos essenciais que vocês podem utilizar no dia a dia. Mas e aí, a gente pode viver fazendo técnicas, óleos essenciais e você toda semana está acostumado em ter crise de ansiedade? Não. Você precisa entender a causa. O que é, de onde que veio esse acúmulo e por que você está sentindo essa crise de ansiedade com tanta frequência. E aí que entra outra parte do meu trabalho, né, que é o atendimento que eu faço no consultório, ou com alguns pacientes também que me procuram, tem técnicas que eu uso de forma online, porque aí a gente precisa entender, essas técnicas são para acalmar no momento que você está sozinho, para que você não fique aquela sensação de que vai ter de novo e realmente para você não ter mais, porque a gente precisa entender por que seu corpo está reagindo assim. E aí que vai entrar a microfisioterapia, terapia manual evolutiva, Seven Healings, que são técnicas que eu uso nos meus atendimentos e que ajudam a cessar essas crises de ansiedade. Então, já tive vários resultados com pacientes que sofriam demais, que iam parar em hospitais, que usavam remédios controlados e que hoje estão muito bem. Porque a gente está procurando o quê? A causa de tudo isso. Então, as técnicas funcionam? Sim. Eu espero que ninguém aqui precise usar, que vocês fiquem todos bem, mas se precisar, depois vocês me contam qual foi a técnica que mais funcionou para você e como que você conseguiu sair dessa crise de ansiedade. Porque você vai ver que funciona rápido
e que às vezes a gente acha que é uma coisa impossível, que não vai dar certo. Ai, mas será que o fato de apertar o olho aqui vai ajudar? Será que uma respiração faz, gente? Só façam, por favor, porque o básico funciona e funciona sim, porque eu já testei comigo, não é só com pacientes não. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. Se alguém tiver alguma dúvida, para quem for chegando depois, vou deixar aqui a live 24 horas aqui no Instagram e depois eu vou colocar lá no canal do YouTube e lá tem todas as lives que eu já fiz até hoje. Para quem não me acompanha lá ainda, é só clicar aqui no link da bio, tem um canal do YouTube. Pronto, vocês vão acessar quantas lives vocês quiserem e principalmente essa de hoje, que é muito importante e que eu sei que pode ajudar muito de vocês que estão sofrendo com isso, que já não sabem mais o que fazer. E eu falo que a medicação, ela tem o seu lugar. Eu não sou contra a medicação, mas o que eu puder fugir delas e o que eu puder ensinar para vocês também não serem dependentes dela, vocês podem contar comigo com certeza. Obrigada, Marcela. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui. Obrigada por sempre estarem me acompanhando, pela sugestão. Inclusive, esse tema de hoje foi uma sugestão de uma seguidora aqui para falar sobre isso. Então, que vocês souberem, se quiserem que eu fale para vocês de algum tema, o que eu souber eu venho falar, o que eu não souber eu vou trazer algum convidado para falar aqui comigo, tá bom? Então, obrigada, fiquem com Deus. Espero que essa live faça diferença na vida de vocês. Se vocês não passaram por isso, já encaminhe essa live para alguém, porque infelizmente as pessoas estão passando muito por crise de ansiedade hoje e com certeza pode mudar a vida de alguém. Então fiquem com Deus, um beijo para vocês e até semana que vem.